Você se lembra de Zac Efron, o ídolo adolescente com o sorriso encantador e os movimentos de dança de High School Musical? Bem, ele percorreu um longo caminho desde seus dias na Disney. Aos 37 anos, Zac finalmente abriu o coração e respondeu aos rumores sobre sua vida pessoal, sobre os quais os fãs especulam há anos. Junte-se a nós e descubra um lado de Zac que você nunca viu. As revelações chocantes de Zac Efron. Zac Efron surpreendeu o mundo ao revelar a verdadeira razão por trás das mudanças em sua aparência facial ao longo dos anos. Muitos assumiram que, como outras estrelas, Zac poderia ter optado por realizar cirurgias plásticas. No entanto, sua história acabou sendo muito distante de qualquer intervenção estética. Tudo começou em 2013, quando um acidente que mudou sua vida desencadeou uma série de transformações, tanto físicas quanto pessoais, que o marcaram para sempre. Naquele ano, os fãs começaram a notar mudanças sutis, mas marcantes, no rosto de Zac, especialmente em torno da mandíbula, o que gerou uma onda de especulações. Os rumores sobre uma possível cirurgia plástica se espalharam, e as pessoas se perguntavam o motivo de sua aparência ter mudado. Porém, a verdade era bem diferente. Uma noite em sua casa em Los Angeles, Zac escorregou e sofreu uma queda grave. Seu queixo bateu com força na borda afiada de uma fonte de granito, resultando em uma fratura na mandíbula. A lesão foi tão séria que ele precisou ser levado às pressas para o hospital, onde os médicos informaram que seria necessária uma cirurgia imediata para reparar e estabilizar os danos. A mandíbula de Zac foi fixada com fios, o que levou a um longo e doloroso processo de recuperação que transformaria sua vida. Durante as semanas seguintes à operação, sua dieta foi restrita a shakes proteicos e líquidos, pois ele não podia mastigar alimentos sólidos. As ações diárias mais simples, como falar, bocejar e até abrir a boca, tornaram-se quase impossíveis e extremamente dolorosas. Além dos problemas físicos, o isolamento de não poder se comunicar ou comer normalmente fez com que ele se sentisse frustrado e sozinho. Durante a recuperação, Zac começou a notar mudanças em seu rosto. Os músculos que ele usava para mastigar, os masseteres, trabalharam mais do que nunca para compensar a cicatrização da mandíbula. Esse esforço excessivo fez com que sua mandíbula parecesse mais larga e definida do que antes, criando uma estrutura facial notavelmente diferente. Quando os fãs notaram essas mudanças, as especulações sobre cirurgia plástica aumentaram e os rumores circularam nas redes sociais e na mídia. Finalmente, Zac decidiu abordar os rumores diretamente, explicando que sua aparência alterada era resultado do acidente e do processo de recuperação, e não de cirurgia estética. Ele esclareceu que a mudança não foi uma escolha, mas sim uma consequência da adaptação de seus músculos para sustentar sua mandíbula durante a cicatrização. Tanto física quanto emocionalmente, foi uma jornada desafiadora que ensinou a Zac a importância da saúde e o lembrou de como a vida pode mudar inesperadamente. A luta contra o vício. Na mesma época, Zac enfrentou outro desafio pessoal significativo, uma luta contra o vício que silenciosamente afetava sua vida. Apesar de sua imagem como uma estrela de Hollywood bem-sucedida, ele enfrentava, em particular, a dependência de álcool e drogas. A fama que lhe proporcionou tantas oportunidades também trouxe pressões e um isolamento que ele não esperava. À medida que sua carreira acelerava, ele começou a depender de substâncias para lidar com o peso de sua vida pública. Para o mundo exterior, Zac parecia viver uma vida de sonho. Ele estrelava grandes filmes e conquistava a admiração de fãs ao redor do mundo. Mas nos bastidores, ele enfrentava o fardo emocional do intenso ambiente de Hollywood, o que o fazia sentir-se cada vez mais isolado. Inicialmente, Zac usava o álcool para relaxar, um hábito que eventualmente se transformou em um consumo diário. O álcool tornou-se sua principal válvula de escape das pressões que enfrentava, oferecendo-lhe um alívio temporário da realidade. À medida que o hábito de beber se aprofundava, as drogas também começaram a fazer parte de sua vida, acrescentando mais complexidade às suas lutas. Em 2013, Zac percebeu que estava perdendo o controle de sua vida e que sua dependência de substâncias estava dominando-o. Refletindo sobre esse período, ele reconheceu que estava em um caminho perigoso. Sabendo que precisava mudar, Zac tomou a difícil decisão de entrar em reabilitação. Lá, ele finalmente enfrentou as emoções que vinha evitando e aprendeu maneiras mais saudáveis de lidar com o estresse e enfrentar seus desafios.
A reabilitação foi uma experiência profundamente humilhante, que o forçou a encarar partes de si mesmo que ele havia ignorado por muito tempo. Graças ao apoio e orientação que recebeu durante o tratamento, ele encontrou novas estratégias para lidar com a pressão da fama sem recorrer a substâncias. Embora tenha sido uma jornada difícil, sair da reabilitação marcou um ponto de virada em sua vida, dando-lhe um novo senso de propósito e compromisso com a sobriedade. Sua franqueza sobre suas lutas conectou-se com fãs que enfrentavam batalhas semelhantes, tornando Zack uma inspiração para aqueles que lidam com o vício. Desde então, a sobriedade tem sido um caminho que Zack percorre todos os dias. Ele reconhece que a recuperação é um processo contínuo que exige autoconhecimento e disciplina constante. Uma experiência transformadora em Ibiza. Em agosto de 2024, Zack enfrentou outra experiência transformadora enquanto estava de férias em Ibiza, Espanha. O que começou como um momento de descanso em uma vila privada com amigos, rapidamente se tornou uma experiência terrível. Em uma tarde quente e ensolarada, Zack decidiu mergulhar na piscina, uma atividade aparentemente simples que ele já havia feito inúmeras vezes. No entanto, um pequeno erro de cálculo no mergulho fez com que ele batesse com força no fundo da piscina, o suficiente para deixá-lo inconsciente. Seus amigos perceberam que ele não havia emergido e correram para tirá-lo da água. Eles chamaram ajuda médica urgente e os paramédicos chegaram rapidamente para fornecer oxigênio antes de levá-lo ao hospital. Felizmente, Zack não sofreu ferimentos de longo prazo, mas o incidente o deixou profundamente abalado. Alguns dias depois, ele usou as redes sociais para compartilhar sua gratidão, postando que estava grato por estar aqui. Essa experiência próxima da morte foi um forte lembrete de quão frágil a vida é, destacando a importância de estar atento e cuidadoso, mesmo em situações aparentemente cotidianas. Os desafios da fama e da vida pessoal. Enquanto Zack continuava enfrentando os desafios da recuperação e contratempos pessoais, ele também tinha que lidar com o constante escrutínio que acompanha a fama. Em 2017, ele estrelou Baywatch ao lado da atriz Alexandra Daddario, e a química entre os dois na tela rapidamente gerou rumores de um romance fora dela. Suas interações nas redes sociais e aparições públicas levaram os fãs a especular que eles poderiam ser mais do que colegas de trabalho. Com o tempo, Zack decidiu enfrentar os rumores, explicando que, embora ele e Alexandra compartilhassem uma conexão genuína, eles eram apenas amigos íntimos e colaboradores profissionais. Ele esclareceu que o relacionamento deles era baseado em respeito mútuo pelo trabalho do outro e permanecia estritamente profissional. Ao abordar o assunto, Zack esperava encerrar as especulações, permitindo que ele e Alexandra focassem em suas carreiras sem a pressão adicional de histórias falsas. Um incidente aterrorizante em Los Angeles. Em outro episódio perturbador, Zack passou por uma situação que o lembrou profundamente de quão imprevisível a vida pode ser. Uma noite, ele e um amigo estavam dirigindo por Los Angeles quando ficaram sem gasolina em Skid Row, uma área conhecida por sua alta taxa de criminalidade e condições difíceis. Sem outra opção a não ser parar, eles foram forçados a esperar por ajuda em um local onde poucos se sentiriam confortáveis nessas circunstâncias. Enquanto esperavam, um grupo de pessoas se aproximou do carro. O que começou como uma interação sem importância, rapidamente se intensificou, com um aumento na tensão e troca de palavras. Em um instante, a situação se tornou física e Zack e seu amigo se sentiram ameaçados e vulneráveis. Refletindo sobre o incidente mais tarde, Zack descreveu-o como uma experiência aterrorizante, que aconteceu tão rapidamente que ele se sentiu impotente. Embora ele e o amigo tenham conseguido sair da situação ilesos, a experiência foi um forte lembrete de como a vida pode ser imprevisível, enfatizando a importância de ser cauteloso, especialmente em ambientes desconhecidos. A perda de Emily e o impacto da família. Em 2018, Zack enfrentou um dos momentos mais dolorosos de sua vida, a perda de sua prima Emily, que era como uma irmã para ele. Emily, que tinha apenas 28 anos, lutou bravamente contra o câncer por anos, com incrível força e resistência. Durante sua doença, Zack permaneceu próximo a ela, oferecendo apoio e inspirando sua coragem. Sua morte deixou Zack devastado, com uma dor que ele nunca havia sentido antes. Para honrar sua memória, Zack compartilhou uma homenagem significativa a Emily nas redes sociais,
postando fotos da infância e refletindo sobre o impacto que ela teve em todos que a conheciam. Sua morte foi um forte lembrete da importância da família e de como a vida é curta. Zack prometeu permanecer próximo de seus entes queridos, valorizando os relacionamentos que realmente importavam. Embora sua perda tenha sido profunda, a memória de Emily continua a inspirá-lo a valorizar os momentos preciosos da vida. Puppy. Mais que um companheiro. Em 2012, Zack encontrou um novo companheiro em um cachorro que ele carinhosamente chamou de Puppy. Mais do que um animal de estimação, Puppy tornou-se um amigo leal e confidente, que proporcionava a Zack conforto e companhia, tanto nos momentos felizes quanto nos difíceis. Seja caminhando pelas montanhas ou relaxando em casa, Puppy estava sempre ao seu lado. O vínculo entre os dois era evidente para os fãs, já que Zack frequentemente compartilhava fotos de suas aventuras juntos, mostrando a alegria que Puppy trouxe para sua vida. No entanto, em 2016, Zack enfrentou outra perda dolorosa quando Puppy faleceu. Ele prestou uma homenagem ao seu amado cachorro nas redes sociais, expressando o quanto Puppy significava para ele. Perder Puppy foi como perder uma parte de si mesmo, mas as memórias que compartilharam permaneceram como fonte de conforto. As demonstrações de apoio dos fãs ajudaram Zack a superar sua dor, lembrando-o da conexão e amor compartilhados com aqueles que seguem sua jornada. Superando desafios físicos. Em 2021, Zack enfrentou um importante revés físico ao romper o ligamento cruzado anterior durante um treinamento. Para alguém que valoriza a boa forma e um estilo de vida ativo, a lesão foi especialmente difícil. Ele precisou passar por uma operação, seguida de meses de intensa fisioterapia para recuperar a força e mobilidade do joelho. Após a cirurgia, Zack enfrentou uma recuperação árdua que exigiu muita paciência, uma realidade difícil para alguém tão ativo e enérgico como ele. Adaptar-se a um período de mobilidade limitada foi um desafio, e cada dia de terapia exigiu resistência e dedicação. Ao longo de sua reabilitação, Zack manteve os fãs informados sobre seu progresso, compartilhando tanto suas dificuldades quanto pequenas vitórias. Sua franqueza sobre os altos e baixos da recuperação inspirou muitos, especialmente aqueles que enfrentam desafios físicos semelhantes. O compromisso e a honestidade de Zack em relação à cura serviram como lembrete de que os contratempos exigem perseverança, disciplina e uma mentalidade positiva. Essa experiência também reforçou a importância de priorizar o bem-estar geral. Ele aprendeu a focar na saúde de forma equilibrada, incentivando-se a considerar o bem-estar a longo prazo acima de objetivos de curto prazo. Um novo começo na Austrália. Em 2020, enquanto a pandemia de Covid-19 remodelava o mundo, Zack sentiu a necessidade de escapar do estilo de vida acelerado de Hollywood. Após anos vivendo sob os holofotes, ele se sentiu atraído por um ritmo de vida mais tranquilo e pausado. Esse desejo o levou à Austrália, um lugar que ele já havia visitado antes, mas nunca chamado de lar. Agora, mudar-se para a Austrália não era apenas uma fuga, era uma escolha de viver de maneira mais simples. Cercado pela natureza, Zack encontrou uma sensação de paz que não sentia havia anos, passando os dias explorando paisagens abertas e belas praias. Relembrando sua estadia, Zack afirma que essa experiência lhe deu uma nova visão sobre as prioridades da vida. Viver próximo à natureza o ajudou a se afastar da fama e encontrar um estilo de vida mais enraizado e satisfatório. Esse período de autodescoberta ensinou-lhe o valor da simplicidade, uma lição que ele continua a cultivar ao equilibrar sua carreira e vida pessoal. Sucessos de sua carreira e transformações. Antes de Zac Efron se tornar famoso, ele era um jovem de Arroio Grande, Califórnia, com uma paixão crescente pelas artes. Seu amor pela atuação e pelo canto começou quando ele participou de produções de teatro local em sua cidade natal. Essas performances deram-lhe a confiança e experiência necessárias para se dedicar seriamente à interpretação. Zack refletiria mais tarde sobre esse período, explicando que a experiência de atuar no palco o fazia se sentir vivo, proporcionando uma emoção única que nunca havia sentido antes. Seus pais perceberam seu entusiasmo e o incentivaram a continuar. Reconhecendo seu talento, apoiaram sua participação em várias peças comunitárias. O teatro tornou-se uma segunda casa para Zack, um lugar onde ele podia explorar diferentes personagens e emoções.
Após as aulas, ele praticava canto e atuação, e logo começou a participar de audições para programas de televisão e comerciais em Los Angeles. Depois de vários pequenos papéis, incluindo participações especiais em séries como Firefly e Emergências, Zack estava no caminho para transformar a atuação em uma carreira em tempo integral. Ele não sabia que estava prestes a conseguir um papel que mudaria sua vida para sempre. Em 2006, Zack interpretou Troy Bolton em High School Musical, do Disney Channel. Esse papel foi um momento decisivo em sua carreira. O filme, direcionado a um público adolescente, tornou-se um sucesso instantâneo, e o personagem de Zack, uma estrela do basquete colegial que secretamente ama cantar, tornou-se o assunto do momento entre os espectadores. Zack afirmou mais tarde que não tinha ideia de que o filme se tornaria tão popular. Um dia ele estava fazendo audições para papéis, e no outro era mundialmente conhecido como Troy Bolton. O sucesso do filme catapultou Zack para a fama. Ele rapidamente se tornou um ídolo adolescente, um modelo e uma estrela, tudo ao mesmo tempo. Ele descreve a experiência como incrível, passando de um garoto que adorava cantar e atuar para ser reconhecido em todos os lugares. Embora a atenção fosse avassaladora, também era empolgante. A resposta esmagadora à sua interpretação de Troy Bolton levou a 2 sequências, e, com cada novo filme, a fama de Zack cresceu. Ele e seus colegas de elenco, incluindo Vanessa Hudgens e Ashley Tisdale, tornaram-se nomes conhecidos. As músicas dos filmes, especialmente duetos contagiantes como Breaking Free e We're All in This Together, subiram nas paradas, transformando Zack não apenas em ator, mas também em uma sensação musical. Um fato curioso sobre o papel de Zack em High School Musical é que no primeiro filme, sua voz foi dublada pelo cantor Drew Seeley. Foi uma decisão criativa dos produtores, mas Zack mais tarde explicou que achou isso confuso e um pouco decepcionante. Ele queria cantar por conta própria e mostrar ao público do que era capaz. Embora ele tenha interpretado todas as suas músicas nos filmes posteriores, essa decisão inicial o fez sentir-se inseguro sobre seu papel. Em High School Musical 2 e High School Musical 3, Senior Year, a voz de Zack não foi mais dublada, permitindo-lhe interpretar suas próprias canções. Ele explicou que ao chegar ao segundo filme, sentiu-se realmente parte da produção, incorporando plenamente o personagem de Troy Bolton, o que foi muito significativo para ele. À medida que Zack passou de papéis adolescentes para outros mais adultos, ele buscou se desafiar e se libertar do rótulo de estrela da Disney. Um dos movimentos mais ousados de sua carreira aconteceu em 2019, quando ele assumiu o papel do infame serial killer Ted Bundy no filme Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Esse papel representou uma grande mudança em relação a seus trabalhos anteriores e permitiu que Zack mostrasse um lado mais sombrio e intenso de sua habilidade interpretativa. Interpretar Bundy não foi fácil. Zack afirmou mais tarde que foi um dos papéis mais difíceis que já desempenhou e descreveu como foi perturbador entrar na mentalidade de Bundy. Ele explicou que, embora o papel fosse um desafio, também foi uma oportunidade de crescer como ator, mostrando ao público que era capaz de muito mais do que apenas interpretar personagens adolescentes. Essa transformação em sua carreira não apenas expandiu sua versatilidade como ator, mas também provou que Zac Efron podia lidar com papéis complexos e profundos, consolidando-se como um talento verdadeiramente multifacetado em Hollywood. Ele explicou que, para entender o personagem, precisou ir a um lugar sombrio mentalmente, onde não queria permanecer. O papel exigiu que ele estudasse os modos e a psicologia de Bundy, o que teve um custo mental. Foi difícil confrontar os horrores reais dos crimes de Bundy. Zack precisou lembrar a si mesmo de que estava interpretando um personagem, evitando se conectar pessoalmente com Bundy. Apesar das dificuldades, sua atuação foi elogiada por críticos e fãs. Ele foi aplaudido por seu compromisso em retratar Bundy fielmente, sem glorificá-lo. O filme marcou um ponto de virada importante na carreira de Zack, demonstrando que ele era capaz de lidar com papéis complexos e perturbadores com habilidade e respeito. Transformações físicas e papéis desafiadores. Outra transformação marcante na carreira de Zack veio com seu papel na comédia de ação Baywatch, 2017, estrelando ao lado de Dwayne "The Rock" Johnson. Para se encaixar no papel de um salva-vidas,
Zack passou por um treinamento físico rigoroso, resultando em um físico que os fãs e a mídia descreveram como sobre-humano. Sua rotina física foi intensa, levando-o ao limite. Após o lançamento do filme, Zack refletiu sobre o desgaste físico de manter tal forma. Ele admitiu que o corpo que apresentou em Baywatch era insustentável e explicou que não era uma aparência realista. Zack afirmou que atingir aquele nível de forma física envolveu medidas extremas que faziam sua pele parecer esticada e desidratada, quase como se tivesse sido aprimorada por CGI. Seus comentários geraram debates sobre a imagem corporal e a pressão que os atores enfrentam para atingir uma aparência extrema em seus papéis. Zack quis ser transparente sobre a realidade por trás dessas transformações, ressaltando que não era algo que ele pudesse sustentar na vida real. Embora Baywatch tenha se tornado icônico para Zack, o filme marcou um momento em que ele começou a questionar as expectativas físicas impostas aos atores. Ele se orgulhava de seu trabalho, mas queria que os fãs entendessem que um físico extremo nem sempre é alcançável ou saudável a longo prazo. Debate sobre aparência. No filme da Netflix, A Family Affair, a aparência de Zack gerou outra onda de debates entre fãs e a mídia. As pessoas notaram que ele apresentava uma aparência bastante diferente de seus papéis anteriores, com uma estrutura facial mais madura e alterada. Os fãs especularam nas redes sociais se Zack havia passado por uma cirurgia plástica ou algum tipo de procedimento estético. Em resposta, Zack revelou que as mudanças em seu rosto eram decorrentes de uma lesão na mandíbula sofrida em 2013. Ele esclareceu que durante a recuperação, o processo de cicatrização fez com que seus músculos faciais trabalhassem de forma diferente, resultando em uma mandíbula mais larga. Ele explicou que a transformação não foi intencional, mas uma consequência de um acidente. Sua sinceridade sobre a lesão ajudou os fãs a entenderem a realidade de sua situação, lembrando-os de que mudanças na aparência nem sempre são escolhas pessoais. Compromisso com papéis autênticos. A disposição de Zack para se transformar fisicamente continuou com seu papel como lutador Kevin Von Erich em The Iron Claw, um filme biográfico sobre a famosa família de lutadores Von Erich. Para se preparar para o papel, Zack treinou rigorosamente para retratar o lendário lutador, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Zack expressou que a jornada de Kevin o inspirou e motivou a se comprometer em retratar o personagem com a maior autenticidade possível. Sua dedicação ao papel significou treinamento físico exaustivo e uma profunda imersão na psique do personagem. Este papel destacou o compromisso de Zack com sua arte e seu desejo de mergulhar completamente em personagens complexos. Talento para a comédia. Embora Zack tenha assumido papéis mais sérios, ele também mostrou seu talento para a comédia nos filmes Vizinhos e Vizinhos 2, Sorority Rising. Interpretando Ted Sanders, um líder de fraternidade, Zack explorou seu lado cômico e se afastou de seus papéis anteriores como bom moço. Esses filmes revelaram seu lado divertido e caótico, com Zack acertando o ritmo cômico e trazendo risadas para a tela. Críticos elogiaram sua atuação, destacando sua habilidade cômica, ao lado de atores veteranos. Seu personagem era escandaloso e frequentemente imaturo, e Zack aproveitou a liberdade de se soltar em uma comédia. Os filmes foram um sucesso, mostrando que Zack podia se destacar em diversos gêneros e atrair um público mais amplo do que o de High School Musical. O marco no SNL. Em 2009, Zack teve a oportunidade de apresentar um episódio do Saturday Night Live, SNL, marcando um novo marco em sua carreira. Ser apresentador do SNL é considerado um rito de passagem para muitos atores, e a participação de Zack mostrou seu talento e desejo de explorar novas possibilidades. Sua performance incluiu uma variedade de esquetes, permitindo que ele interpretasse diferentes personagens e explorasse ainda mais seus talentos cômicos. A experiência no SNL não apenas solidificou sua versatilidade como ator, mas também o posicionou como uma figura relevante no mundo do entretenimento, capaz de transitar entre papéis dramáticos e cômicos com facilidade. Então Zack afirmou que ser apresentador do Saturday Night Live, SNL, foi a realização de um sonho. Ele achou a energia do público ao vivo emocionante. O episódio de Zack no SNL foi bem recebido, e os fãs apreciaram sua disposição em aceitar o desafio da televisão ao vivo.
Seu papel como apresentador consolidou sua reputação como um artista multifacetado, capaz de entreter o público em diversos formatos. Retorno às raízes musicais. Em 2017, Zac retornou às suas raízes musicais ao coestrelar com Hugh Jackman o filme O Rei do Show, The Greatest Showman, um drama musical sobre o circo de P.T. Barnum. Zac interpretou Philip Carlyle, um dramaturgo que se associa a Barnum para criar um espetáculo extraordinário. O papel permitiu que Zac combinasse seus talentos de ator, cantor e dançarino, relembrando aos fãs o início de sua carreira em High School Musical. Um dos momentos mais marcantes do filme foi o dueto de Zac com Zendaya, Rewrite the Stars, que se tornou uma das músicas favoritas dos fãs da trilha sonora. Falando sobre o filme, Zac disse que trabalhar em O Rei do Show foi um retorno significativo às suas raízes musicais, descrevendo a experiência como desafiadora, mas recompensadora. Os fãs adoraram vê-lo novamente em um musical e sua performance contribuiu para o sucesso de bilheteria do filme. Vida pessoal, advocacia e aventuras. Zac Efron nasceu em 18 de outubro de 1987, em San Luis Obispo, Califórnia, e cresceu em Arroio Grande, uma pequena cidade costeira. Ele é filho de um engenheiro elétrico e de uma assistente administrativa. Zac cresceu em uma família unida com seu irmão mais novo, Dylan. Embora tenha amado atuar desde cedo, o caminho de Zac para a fama começou inesperadamente quando seus pais o incentivaram a participar de uma produção teatral local. Seu talento natural lhe rendeu vários papéis, e ele rapidamente subiu no mundo do entretenimento, alcançando grande sucesso com o papel de Troy Bolton em High School Musical, 2006. No entanto, a fama trouxe desafios inesperados, levando Zac a lutas pessoais que mais tarde o inspirariam a ajudar outras pessoas. Em 2020, Zac estreou a série documental Down to Earth with Zac Efron, que mostrou sua exploração de práticas de vida sustentável e conservação ao redor do mundo. A série, filmada ao longo de 2 anos, levou Zac a lugares como Islândia, Costa Rica e França, onde ele aprendeu sobre água sustentável, produção de alimentos e energia alternativa. Um episódio ambientado em Porto Rico destacou os problemas ambientais e a devastação deixada pelo furacão Maria em 2017. Zac visitou comunidades locais que adotaram práticas de reconstrução ecológicas, como energia solar e coleta de água da chuva. Ele refletiu sobre o episódio, compartilhando que estar presente e testemunhar as dificuldades enfrentadas pelas pessoas mudou-o profundamente. A série foi elogiada por sua conscientização sobre sustentabilidade ambiental, uma das principais causas defendidas por Zac. Ele também abriu um canal no YouTube em 2019, explorando tópicos semelhantes e incentivando sua audiência a fazer pequenas mudanças positivas pelo planeta. Compromisso com a filantropia. O compromisso de Zac Efron com a filantropia tem sido uma parte integral de sua vida. Ao longo dos anos, ele apoiou várias causas, desde saúde infantil até ajuda em desastres e advocacia social. Uma das colaborações mais antigas de Zac foi com a Make-A-Wish Foundation, uma organização que realiza desejos de crianças com doenças graves. Zac já realizou inúmeros desejos, frequentemente passando dias inteiros com fãs que enfrentam sérias condições de saúde. Em 2011, após o furacão Katrina devastar Nova Orleans, Zac se juntou à Habitat for Humanity para ajudar na reconstrução de casas. Ele dedicou dias ao trabalho prático, construindo moradias acessíveis para famílias que perderam tudo. Sua participação no Stand Up to Cancer, SUDC, começou em 2012, quando ele se juntou a um evento de arrecadação de fundos para pesquisas contra o câncer. Suas histórias emocionantes de amigos e familiares afetados pela doença tocaram profundamente o público. Lutas pessoais e advocacia. Zac tem sido sincero sobre suas batalhas pessoais, incluindo a luta contra o vício e problemas de saúde mental. No início da década de 2010, ele enfrentou o abuso de álcool e substâncias, o que o levou a buscar tratamento em 2013. Em entrevistas, Zac compartilhou que as pressões de Hollywood contribuíram para essas dificuldades. Sua jornada de recuperação o inspirou a defender a conscientização sobre saúde mental e o autocuidado. Em 2019, enquanto filmava Killing Zac Efron em Papua Nova Guiné, ele contraiu uma infecção bacteriana grave e foi levado de avião para um hospital na Austrália. A experiência reforçou sua dedicação a uma vida saudável e ao cuidado pessoal. Zac também se tornou defensor de causas ambientais.
Em 2021, ele se associou à Kodiak Cakes, uma marca de alimentos ecológicos, para proteger habitats de vida selvagem. Como diretor de marca, Zac promove iniciativas que refletem seu compromisso com a sustentabilidade e a conservação ambiental. O legado de Zac Efron, de ídolo adolescente a defensor apaixonado da sustentabilidade e da saúde mental, Zac Efron continua a evoluir. Suas transformações físicas e emocionais, combinadas com seu compromisso com causas significativas, inspiram fãs em todo o mundo. Ele prova que, mesmo enfrentando desafios, é possível crescer, se reinventar e fazer a diferença. A trágica perda de Matthew Perry, co-estrela de Zac Efron, no filme 17 Time and Again, em 2023, foi um momento de profunda reflexão para Efron. A morte inesperada de Perry levou Zac a destacar a importância dos relacionamentos e da saúde mental. Ele recorreu às redes sociais para compartilhar suas memórias com Perry, refletindo sobre como a gentileza, o humor e a orientação de Matthew no set o influenciaram enormemente, sendo lições que ele levará consigo para sempre. Esse sentido de homenagem mostrou a apreciação de Efron pelas pessoas que marcaram sua vida e reforçou sua defesa em prol da saúde mental. Olhando para o futuro, enquanto Zac Efron continua a evoluir, seu futuro parece cada vez mais focado em filantropia, defesa de causas importantes e sustentabilidade. Ele frequentemente expressa seu desejo de retribuir e deixar um legado que vá além de sua carreira no cinema. Em uma entrevista concedida em 2023, Efron refletiu sobre sua trajetória, compartilhando seu amor pela atuação, mas enfatizando sua ambição de ir além. Ele revelou seu desejo de fazer uma diferença significativa no mundo e expressou sua gratidão pelas oportunidades que teve para alcançar esse objetivo. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, clique em uma das caixas que aparecem na sua tela para conferir mais conteúdos semelhantes.